Oi, queridos, eu sou a Ellen e esse é o lugar onde o seu relato ganha voz. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento já para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se você já passou por alguma coisa sobrenatural ou conhece alguém que já, fique à vontade para mandar o seu relato no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. E agora sim, sem mais delongas, apague as luzes, fique em silêncio e vem comigo para esse primeiro relato que se chama Fui Perseguida na Quaresma. Olá, Ellen e pessoal do canal. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Essa história aconteceu com a minha avó quando ela ainda era adolescente em uma cidade do estado de São Paulo. Era época de quaresma e ia ter uma festa em um clube muito conhecido da cidade, onde a galera ia para dançar. Hoje em dia é um clube praticamente da terceira idade. E aí, como qualquer adolescente, minha avó não queria saber se era quaresma ou o que quer que fosse. Ela já tinha decidido que ia na festa, mesmo com sua mãe dizendo que era perigoso e que não se devia festejar nesses dias. Mas ela foi mesmo assim. A festa correu bem, ela dançou, se divertiu muito e chegou a hora de voltar para casa. Já era mais de meia-noite e o clube era cerca de uns 2 ou 3 quilômetros de distância da casa dela. Não era uma distância absurda e, de qualquer jeito, ela não tinha outra opção. Então teve que voltar a pé mesmo. E pior, sozinha. No caminho tem uma longa avenida totalmente reta. E no fim dessa avenida tem uma pequena curva e depois já começa o morro. Esse morro tem até nome na cidade de tão inclinado que ele é. E bem cansativo para subir. Ela andava tranquila ali na avenida e quando chegou perto da curva para começar a subir o morro, ela sentiu de olhar para trás. Foi quando ela viu, bem longe, quase lá no começo da avenida que ela já tinha passado, um homem. Ou parecia um homem, ela não teve certeza. Só viu que era uma silhueta escura de uma pessoa vindo na mesma direção que ela estava indo. Ela olhou por alguns segundos e começou a achar estranho que tinham vários postes de luz na avenida e conforme aquele homem ia andando, assim que ele passava por um poste, a luz piscava e apagava. E quando ele terminava de passar, a luz voltava a acender, mas a mesma coisa acontecia na próxima luz. Bom, sem interesse em continuar esperando para ver ele chegar mais perto, ela começou a andar. Depois de alguns segundos, ela resolveu olhar para trás de novo, e para sua surpresa, o homem que antes estava bem longe, agora estava ali, no começo do morro, bem mais perto dela. Ali, ela começou a se preocupar, achando que ele tinha corrido para alcançar ela, provavelmente para fazer algo ruim. Então ela apertou o passo. Como só estavam os dois na rua, ela conseguiu ouvir que o homem também começou a andar mais rápido. Foi aí que ela começou a correr de medo, e para a tristeza dela, o homem também começou a correr. Ela chegou em uma curva bem fechada que dava para outra rua, mas não tinha nenhum outro caminho para seguir, então ela sabia que ele também ia ter que entrar naquela rua, e ela continuou correndo. Mas quando olhou para trás só para ter certeza, o homem tinha sumido. E pensa que acabou? Quando ela respirou aliviada e recuperou o fôlego, entrou em outra avenida que era a que dava na sua casa. Ela começou a ouvir o barulho de trotes. O som vinha de trás e ia aumentando e chegando mais perto, até que ela viu. Um cavalo preto reluzente e montado nele estava o mesmo homem que tinha corrido atrás dela. Nessa hora ela começou a correr mais ainda e o cavalo vinha relinchando atrás. Não faltava muito para chegar em casa e quando chegou nem chamou nem nada, só abriu a janela do quarto da sua mãe, que ficava destrancada, e pulou para dentro, caindo direto em cima da sua mãe, que dormia tranquila. Assim que ela caiu, elas ouviram um barulho alto no portão, como se o cavalo tivesse dado um coice muito forte e depois os trotes se afastaram e tudo ficou em silêncio. Ela contou para sua mãe o que tinha acontecido e, claro, levou uma bela de uma bronca e ficou de castigo. No outro dia, quando a mãe ia sair para ir no mercadinho, encontrou o portão que era de ferro amassado e tiveram que pagar para consertar. Bom, foi isso, fica a dúvida, será que era mesmo algo sobrenatural? Sei que minha avó aprendeu sua lição e passou a respeitar a quaresma e obedecer sua mãe. Tomara que tenha gostado da história, Ellen, e adorei o canal. Beijo e bye bye.
Com certeza eu gostei da história e com certeza era algo sobrenatural. Pelo menos acredito eu, né? Porque, primeiro que a questão das luzes começarem a apagar assim que ele passava e depois acender já não é muito normal, né. E aí, a questão de que ele estava bem longe e de repente ele apareceu ali, no começo do morro, bem pertinho dela, coisa que era bem distante, em questão de segundos, também não é algo muito humano e muito normal para um ser humano fazer. E por fim, ele aparecer do nada em cima de um cavalo, né, perseguindo ela. Então eu acho que sim, foi sobrenatural e que tem sim relação com a quaresma, por ser quaresma, por já ser mais de meia-noite e ela tá sozinha na rua, e ter ido em uma festa que nem a mãe dela falou, né, que não se pode festejar nessa época. Então eu acho que a junção de tudo isso acarretou nesse acontecimento. E que bom que nada mais grave aconteceu com ela, né? Que bom que ela ficou bem. Obrigada pelo seu relato e um beijo para você também. O próximo relato se chama O Chamado na Janela. Vi que você pediu para os seguidores mandarem histórias de quaresma, então vou te contar a minha. Eu não sou de acreditar em tudo, mas tem uma coisa que meu avô costumava falar e hoje eu acredito totalmente. Ele falava: Fulano, na quaresma, se ouvir alguém chamar seu nome depois da meia-noite, não atende. Eu moro em uma casa de bairro e a janela do meu quarto dá quase na calçada. Na entrada só tem um portãozinho de grade. Nessa noite era quaresma, não lembro o dia certo, mas era durante a semana porque eu lembro de ter trabalhado de dia e isso faz uns 3 anos por aí. Eu estava no computador, de fone de ouvido, assistindo uns vídeos no YouTube e já era de madrugada. Quando deu umas 2 horas da manhã, eu tirei o fone para ir na cozinha procurar alguma coisa para comer e nisso eu ouvi um sussurro vindo da janela do quarto chamando meu nome. Eu parei antes de sair do quarto e a voz era familiar. Parecia com a voz da minha tia que morava na rua de cima de casa. Eu pensei primeiro que tinha acontecido algo, sei lá, para ela estar ali uma hora daquelas, que talvez eles precisavam de algo, porque morava ela, meu tio e minha prima, mas eles não tinham carro. Então, às vezes, eles me pediam uns favores. Eu cheguei perto da cortina e me veio um estalo na hora. Por que ela não bateu no portão ou me ligou? E se tivesse acontecido algo para ela precisar estar ali às 2 da manhã, ela ia estar pelo menos falando mais alto ou me gritando para eu sair logo, né? E não parecia que aquela voz era de algo urgente. Eu fiquei parado ali perto da janela, no escuro, só com a luz do computador, mas sem olhar para fora. E aí eu ouvi de novo. Fulano, abre aqui, preciso falar com você. Nessa hora eu quase saí para abrir o portão. Mas antes de eu me mexer, eu percebi um detalhe estranho. A minha tia nunca me chamou de fulano. Ela usava meu apelido, então ela me chamava de Fu desde que eu nasci. Eu não respondi, encostei na parede e decidi olhar pela fresta da cortina. Tinha uma pessoa parada na calçada, de costas para mim, e parecia ser minha tia. Mas estava parada de um jeito estranho, meio torta. Não era como uma pessoa normal fica parada. E ela voltou a falar. Fulano, abre, eu sei que você tá aí atrás. Mas ela falava de costas para mim. E aquilo tudo estava muito estranho. Por que ela não virava para falar comigo se era minha tia? Nessa hora, meu cachorro, que estava dormindo no pé da cama, acordou, começou a chorar baixinho e se enfiou debaixo da cama. Eu ainda continuei olhando e a figura começou a virar a cabeça, mas era tão devagar que, conforme ela ia virando, um sentimento de medo muito forte tomou conta de mim. Eu não consegui continuar olhando, então antes de eu ver o rosto, eu corri para a cama, me cobri e comecei a rezar tudo o que eu lembrava. Enquanto eu rezava, comecei a ouvir o som de várias vozes falando juntas, baixinho, mas não fazia sentido. Depois de alguns minutos que pareceram horas, tudo ficou em silêncio de novo. Dormi e no outro dia liguei para minha tia e adivinha, ela estava ótima. Disse que dormiu a noite inteira. Bom, se fosse mesmo ela,
ela ia ter ficado para fora porque eu não ia ter coragem de abrir. Graças a Deus, alguma coisa me ajudou a perceber que tinha algo errado. Ou talvez foi meu sexto sentido. Mas imagina se eu fosse na onda. Tomem cuidado com tudo que pareça estranho, principalmente em época de quaresma. Um abraço. Muito obrigada pelo relato, um abraço para você também. E credo, misericórdia, né? Ai, credo, que horror. Eu fiquei com medo desse. Eu não ia conseguir nem. Não sei, acho que eu não ia conseguir nem olhar pela cortina do jeito que você fez. Você é muito corajoso. E, e claro, não ficou pra ver o rosto, eu também não ia ficar. Eu não ia nem olhar na cortina pra começo de conversa, né? Mas que bom, eu não sabia dessa e agora eu já tô informada. Então, nós estamos agora na quaresma, né? Eu quase esqueci que nós estávamos, mas aí eu lembrei e resolvi gravar esse vídeo. Então eu vou ficar atenta para caso aconteça de ouvir alguém me chamar. Deus me livre. Mas se acontecer agora eu já sei, então obrigada. O próximo relato se chama Vi a Procissão das Almas? Oi, Ellen, decidi te escrever porque já ouvi muitos relatos sobre a quaresma, mas quase nenhum que fale da regra do silêncio. De qualquer forma, minha história não é exatamente sobre isso, mas faz parte. Não precisa de nomes, por isso nem me apresentei, mas meu nome tá no e-mail. Desculpa se tiver algum erro de digitação, mas tentei ao máximo evitar. Enfim, deixa eu começar explicando que na quaresma, muita gente acredita que o silêncio é uma das regras a se seguir. Porque, como sabemos, é um período que representa os 40 dias que Jesus passou no deserto. E o barulho é como uma distração do espírito. Para os mais antigos, não se podia rir alto. Os pais proibiam as crianças de brincar, de correr ou dar gargalhadas. Rádios e TVs tinham que ficar desligados para manter o silêncio absoluto. E minha avó é dessa época e sempre seguiu as regras da quaresma. Agora sim, vamos ao relato. Eu morava com a minha avó aqui no interior de uma cidadezinha, numa casa que ficava no final de uma estrada de terra. Era uma sexta-feira santa e minha avó já tinha cobrido os espelhos com um pano e desligado tudo que fizesse barulho. Ela também dizia que o outro lado pode ouvir a gente nessa época. Eu achava aquilo tudo um exagero. Bom, naquela noite, por volta das 11h30, eu estava no quarto tentando ler um livro com a luz do abajur, já que a TV estava fora de questão, e estava tudo muito quieto. Foi quando comecei a ouvir um som. Longe, como se viesse lá do começo da estrada, eu ouvi um murmúrio. Era como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. E junto com isso, ouvi o barulho de correntes batendo no chão. Eu pensei, deve ser alguma procissão da igreja da cidade. Mas a cidade ficava a uma boa distância dali. Então por que eles viriam para uma estrada sem saída? Curioso e meio abusado, eu apaguei a luz do abajur e fui até perto da janela. A lua estava longe, pequena, não iluminava muita coisa, mas eu comecei a ver uns vultos virando a curva da estrada. Eram luzes, meio azuis, fracas, que não iluminavam em volta, só dava para ver os pontinhos mesmo. Conforme eles foram chegando perto, o quarto começou a esfriar muito, até que eu finalmente consegui ver a fila. Eram umas 20 pessoas vestidas com uma espécie de sobretudo e capuz bem sujos. Não dava para ver os rostos por causa do capuz, mas consegui ver que eles estavam deslizando. Eles não pisavam no chão cheio de barro. Olhando mais, percebi que o som de corrente vinha de um vulto maior que vinha na frente. Ele segurava uma cruz de madeira preta, toda velha e lascada. Eu não conseguia entender o que eles falavam. Não tinham palavras que faziam sentido, mas comecei a sentir uma tristeza tão forte que foi me dando vontade de chorar sem motivo. Aquele som que eles faziam era de agonia, de um arrependimento muito pesado, sabe? Nessa hora, minha avó entrou no quarto. E antes de eu fazer qualquer coisa, ela fez sinal para fazer silêncio. Ela parou do meu lado perto da janela e ficou me olhando com uma cara estranha. A gente ficou ali por uns minutos ouvindo a procissão passar. O cheiro que vinha daquele desfile era de terra molhada e vela. Não sei como eu sei disso.
De repente, o som parou bem na frente da casa. Ficou aquele silêncio. Minha avó segurou o terço dela bem apertado e fechou os olhos. O som voltou e começou a se afastar até sumir completamente. A gente se olhou e minha avó me disse que aquilo era a procissão das almas. Não sei se era mesmo, porque depois de assistir alguns relatos sobre essa procissão, vi que alguns são bem diferentes. Mas enfim, no dia seguinte fui olhar ao redor da casa e achei uma cruz pequena e escura na parede, como se alguém tivesse desenhado, e nenhuma marca na estrada. Tentamos lavar, mas não saía por nada. No outro dia fui tentar de novo e adivinha? Não tinha nada na parede. Minha avó faleceu um tempo depois de causas naturais, mas eu nunca esqueci o que nós vimos e hoje eu tento ao máximo respeitar esse período de quaresma. Olha, o seu relato me arrepiou, mas eu também fiquei com a mesma dúvida que você. Será que era mesmo a procissão das almas? Se alguém que está assistindo reconhece, né, as características de como seria a procissão das almas, deixa aí nos comentários se vocês acham que era mesmo, porque eu não sei. Essa procissão, esse grupo, né, que você viu passando, ele é muito, as características são muito sombrias, né? São muito sombrias, muito pesadas, tipo assim, corrente, as roupas sujas. Não sei, dá mais a impressão de, é claro, como eles estavam deslizando ao invés de andar, era algo sobrenatural. Mas se não fosse isso, a gente poderia pensar que talvez fosse aqueles tipos de seitas satânicas, né, meio doidas aí. Mas parece mais alguma coisa. Aí não sei explicar, gente. Não sei se vocês estão conseguindo entender o meu ponto de vista. Que a procissão das almas, eu imagino como pessoas normais andando. Mas essas características aqui tá bem mais assim, bem mais pesado, né? Bem mais sombrio. Então não sei. Será que tem diferentes tipos de procissão das almas? Pode ser que sim, pode ser que em cada lugar essas características variem um pouco, né? Mas se vocês souberem, deixa aí, gente, nos comentários pra gente. Muito obrigada pelo seu relato. Esse foi o último da coletânea. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês.